Angola, boa noite. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Janete, meio-dia. Boa noite. Boa noite, Adilson. E assim que nos acompanha igualmente, boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Os assuntos hoje começam por novos desenvolvimentos no caso do prédio São José, localizado na Avenida Comandante Valódia, aqui em Luanda. Já passam 15 dias desde que o edifício foi evacuado. Olhamos também para as zonas de Luanda, onde a travessia de peões é feita com muita dificuldade. É o caso das pedonais em mau estado de conservação. Província do Mochico, alegria dos moradores na Vila Luso. Autoridades apostam na melhoria das vias de acesso. Profissionais em Luanda marcham por uma saúde melhor, no quadro das reflexões alusivas ao 7 de abril. Contas sobre o desempenho da economia nacional nos primeiros 3 meses do ano. Turismo interno está em alta no fim de semana prolongado. O contacto com a beleza natural do país domina as agendas. Desporto, atualidade internacional e a personalidade da semana, mais lá para o final do nosso Girassol Jornal. Edição de sábado começa agora. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o seu trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Seguimos agora com o desenvolvimento de um caso do prédio São José, localizado na Avenida Comandante Valódia, aqui em Luanda. Já passam 15 dias desde que o edifício foi evacuado. E alguns moradores desalojados continuam no recinto e mal acomodados. A administração ainda não voltou a falar sobre o assunto. Esta van tornou-se temporariamente na residência deste jovem, antigo morador do prédio São José, nos Combatentes, evacuado por alegados indícios de desabamento. O jovem encontra-se debilitado fisicamente após fraturar a perna direita. Nesta altura, as mais de 50 famílias que moravam neste edifício encontram-se em parte incerta. Alguns estão a pernoitar nas instalações da antiga Feira Ngoma, localizada na Avenida Comandante Valódia. Depois de sermos desalojados, eu e a minha família, nesse exato momento, estamos ao relento. Temos crianças, a minha mãe, como já é uma pessoa de idade, estamos todos aqui. Há 2 semanas a dormir aqui debaixo de chuva. Quando chove, apagamos chuva. Nesta altura, os moradores, uns estão na casa de familiares e outros mesmo estão aqui na Feira Ngoma a dormir ao relento, porque foi retirada apenas uma família só que foi levada ao Beral. Isto na quinta-feira. Passados 15 dias desde a evacuação, a Comissão de Moradores lamenta a falta de informação por parte da Administração Municipal de Luanda sobre o futuro das famílias. Por agora decorrem estudos preliminares que estão a ser feitos por técnicos do Laboratório de Engenharia de Angola. A ideia é determinar a recuperação ou não deste edifício. Minuciosamente teve no edifício, fez uma intervenção do terraço para baixo. Nos foi solicitado que fosse retirado os tanques de água, os vasos, algum material de peso para facilitar este trabalho de estudo que eles estão a fazer. Depois desse processo, eles verificaram que o prédio já está mais leve, sem esse material,
e na segunda-feira agora, né, vão começar com a intervenção. Vão começar com a intervenção porque dizem que é possível, sim, conforme eu já falei na primeira entrevista, a recuperação do edifício. Porque na altura nós mesmos, moradores, já tínhamos feito este levantamento, chamamos 3 empresas de construção e elas fizeram o seu estudo e chegaram à conclusão que é possível fazer a recuperação desses pilares. Os moradores acreditam na recuperação do edifício, embora se verifique um entra e sai de moradores que retiram os seus pertences do prédio, com cerca de 65 anos de existência, que há 2 semanas apresentou fissuras do interior de alguns apartamentos. Quando vimos isto, nós fomos dar a conhecer ao LEA, à administração e ao governo provincial. Eles me vieram uma equipa que teve a fazer um trabalho de estudo desses pilares. E chegaram à conclusão que não eram os pilares principais, porque o prédio tem 55 pilares, entre os quais está 1 rachado, 1 danificado e outros com pequenas rachaduras, que é recuperável. Os representantes da administração presentes no local negaram gravar qualquer entrevista por orientação superior, mas, em privado, asseguraram que tudo está a ser feito para a resolução do problema. E mostramos a seguir zonas de Luanda, onde a travessia de peões é feita com muita dificuldade. E não é por falta de pedonais, é simplesmente porque as existentes encontram-se em mau estado de conservação. Devido ao estado de degradação que algumas pedonais de Luanda apresentam ao longo da estrada 100 e 230, várias passagens aéreas para os peões estão a ser reabilitadas. A ponte da estalagem em Viana é uma das que ainda não foi reabilitada. O que deveria ser um meio de travessia seguro para os cidadãos, atualmente coloca em risco a vida dos munícipes. E essa ponte que nós encontramos aqui na estalagem é uma ponte que está muito mal, que o nosso governo irá de olhar e resolver essa situação, porque aqui é risco de vida para muita gente, as zungueiras, e naquelas corridas dos polícias, derem corrida na mais zungueira, uma pode tropeçar e cair aí. Isso é risco, e então nós vamos perder vida um dia nesta ponte. Já praticamente tinha passadeira embaixo, vedavam a ponte, abriram a passadeira que é para reabilitar a ponte. Se tu passares daquele lado do carro, tu estás a passar o carro de mão, mesmo risco, na verdade. O país e o governo tinham que ver esse lado da pedonal. A pedonal está mesmo em mau estado. Vê esse lado, se tu subir mais aí em frente, não está mesmo em condições. Ou reabilitam a ponte, ou fazem alguma coisa, porque já por baixo da ponte é proibido passar, por causa dos acidentes e morte. Agora, a pedonal que nos possibilita sair de um lado para o outro. A pedonal está mal. Pode pisar um sítio que está mal e cair. Os utentes da zona do bar apelam pela reposição da pedonal, que há muito foi removida. Não se sabe até agora por que não está a se resolver essa situação. Acho que saímos desse mercado daqui, que atravessamos aqui, com peso assim, não temos como sair daqui só para ir atravessando aquele pedonal. Já os moradores do bairro Caopiá falam dos benefícios da reabilitação da ponte da SGT em Viana. Essa ponte pode trazer um benefício em que vai nos ajudar a ter mais ou poucos casos de morte aqui no nosso país, porque se reconstruirmos mais pontes, nós vamos ver que estamos a diminuir mais taxa de mortalidade. Em vez de atravessar pela estrada, já passamos pela ponte. Daí conseguimos reduzir a taxa de mortalidade. Ao todo, 22 das 54 pedonais instaladas no município de Viana, província de Luanda, vão ser reparadas devido ao estado avançado de degradação. Na província do Mochico, as autoridades estão empenhadas no programa de melhoria das vias de acesso e a população reage com alegria. É o caso dos moradores do bairro Social, ou melhor, dos bairros Social e Vila Luso, que agora beneficiam de novas estradas. Depois de 7 meses de construção, os moradores dos bairros Social e Vila Luso ganharam um novo troço de 3 km, que visa melhorar o sistema rodoviário e a mobilidade da população. Esta obra
custou mais de 68 milhões de kwanzas ao cofre do Estado e teve uma duração precisa de 7 meses, de acordo com o prazo, o cronograma de execução da obra aprovado. Estas duas empreitadas inauguradas hoje são de capital importância, porque interligam vários equipamentos sociais, com algum destaque a maternidade provincial de Mochico, que é a instituição oficial para gerar vida ao nível da nossa província. E nos próximos meses, a meta é atingir outros bairros para salvaguardar a circulação de pessoas e a imagem da cidade do Luena. Pretendemos que o nosso município seja requalificado na sua totalidade, para que a sua população possa viver na harmonia, possa viver na paz social que precisamos tanto ao nível do nosso município. O novo tapete asfáltico tem a durabilidade de 15 anos e durante a sua execução, o projeto gerou mais de 70 empregos aos jovens. A duração da vida da estrada é mais de 15 anos. E nesse momento nós temos 2 técnicos angolanos e 2 técnicos chineses. E no momento na aula da ponta temos 70 pessoas. O vice-governador para a área política econômica social do Mochico fez saber que este é mais um passo para a continuidade da construção do país até chegar ao desenvolvimento. Caros concidadãos, este é mais um sinal, é mais um passo naquilo que é a construção, o desenvolvimento do nosso país. Estamos no mês da paz e da reconciliação nacional. Temos um caminho longo por percorrer até chegarmos ao desenvolvimento pleno. Só que este caminho só podemos percorrê-lo dando passos curtos, alguns, e largos, outros. Mas, na verdade, é que passo a passo chegaremos lá. Desempenho da economia nacional nos 3 primeiros meses do ano. Contas em destaque no Girassol Jornal. Assinala-se amanhã o Dia Mundial da Saúde e, a propósito, teve lugar hoje, aqui em Luanda, uma marcha que contou com a participação de profissionais de várias unidades sanitárias. O momento serviu para refletir sobre os desafios da saúde no país e foi orientado pelo secretário de Estado do setor. Promover mais saúde e refletir sobre os desafios do setor no país levou os profissionais de diversas unidades sanitárias de Luanda, representantes de organismos das Nações Unidas, diretores municipais e demais funcionários afetos ao Ministério da Saúde, a percorrer 5 quilómetros do Porto à Baía de Luanda. A caminhada, que visou celebrar o Dia Mundial da Saúde, contou com aproximadamente 2.000 participantes. O governo está a trabalhar no sentido de abrir mais unidades. Temos uma alta taxa de natalidade. Aqui há necessidade de educarmos as nossas mães, de termos um espaçamento entre um e outro filho, não fazermos muitos filhos seguidos, porque isso impera a condição de saúde da mulher. Também temos a questão das chuvas que nós temos, os charcos que ainda estão em alguns quintais, em algumas ruas. Portanto, a população tem que participar para eliminar águas paradas, para evitar que haja multiplicação do mosquito e evitarmos a malária. A malária continua a ser ainda a primeira causa de doença e de mortalidade. A Latona está virado totalmente para o atendimento à atenção primária, que é um dos fatores primordiais, aquilo que é o cumprimento do desenvolvimento do milênio. A garantia de uma melhor saúde passa pelo saneamento básico, a aposta do governo de Luanda. O direito de salubridade dos seus municípios. Temos desenvolvido ações no domínio do saneamento, porque entendemos que o principal centro da saúde não reside no hospital, mas reside no contexto de prevenção. E por isso, o governo da província leva a cabo ações no domínio do saneamento, para garantir salubridade da vida dos seus cidadãos. A província de Luanda, de um tempo a esta parte, tomou medidas e tem estado a melhorar tanto no seu casco urbano
quanto na sua periferia, as ações de recolha e gestão dos resíduos sólidos. Apesar dos avanços registados no setor, a Organização Mundial da Saúde avança que Angola precisa atingir outras metas no que diz respeito à saúde pública. O assunto tem de ser visto de forma transversal. Em Angola, em termos de saúde, nós temos muitos desafios, mas nós também temos muitas conquistas, né? Em termos da tuberculose, Angola já está pronta para implementar as novas recomendações da OMS em termos de diagnóstico precoce, em termos de tratamento adequado. A caminhada do Dia Mundial da Saúde foi orientada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, tendo reafirmado o compromisso do acesso à saúde para todos, de modos a mitigar as desigualdades. Estão também a ser desenvolvidas ações para fortalecer cada vez mais a humanização do serviço de saúde, reforçando a empatia, o respeito e a compaixão, trabalhando com os utentes, para criarmos um ambiente de saúde como um direito, onde cada pessoa se sinta cuidada e participe para a melhoria da saúde para todos. Para 2024, o Dia Mundial da Saúde é celebrado sob o lema Minha Saúde, Meu Direito. Saúde é um direito de todos. Estamos a informar e o Girassol Jornal, edição de fim de semana, não perca os principais destaques da atualidade internacional no próximo bloco. Ainda hoje temos contas sobre o desempenho da economia nacional nos primeiros 3 meses do ano. O intervalo é curto, voltamos a seguir. Não saia daí, até já. Estamos a informar para Angola e para o resto do mundo também. Começamos esta segunda parte do Girassol Jornal com contas sobre o desempenho da economia nacional nos 3 primeiros meses do ano. Que ainda é marcado por um fraco poder de compra das famílias afetadas por uma inflação que gira em torno dos 20%. Os preços dos bens e serviços continuam a subir, o que preocupa a população. Para o consultor econômico Augusto Fernandes, apesar da variação dos preços da cesta básica, o desempenho da economia no primeiro trimestre deste ano foi positivo. O primeiro trimestre foi positivo, podemos assistir um mercado cambial estável, não houve tanta variação naquilo que tem a ver com a taxa de câmbio. O Kwanza não apreciou nem depreciou muito, né? Esteve aí numa mediana e sabemos que a taxa de câmbio é o principal influenciador daquilo que é a inflação e a inflação destrói todos os indicadores macroeconômicos. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, espera-se que a economia nacional cresça 3% até 2025. No entanto, há desafios a serem enfrentados. O FMI indica que o setor não petrolífero vai registrar um crescimento de cerca de 4,6%, mas considera ser crucial diversificar a economia de forma pragmática para enfrentar as oscilações nos mercados internacionais. Caso a situação se mantenha, 2024 poderá ser um ano bom para a economia angolana. Tivemos um mercado cambial estável, tivemos um mercado monetário também estável, tivemos também estabilidade naquilo que são as despesas do governo. O governo conseguiu ter algum entendimento com o principal credor, que é a China. Ou seja, tivemos um primeiro trimestre do ano que poderemos considerar de modelo para os outros trimestres que faltam para terminar o ano de 2024. O Orçamento Geral do Estado para 2024 está estimado em 24,7 bilhões de kwanzas, representando um aumento de quase 22,9% em comparação com hoje do ano passado. No entanto, grande parte destes recursos serão destinados ao pagamento de dívidas. Agora, na página internacional, 25 mortos em ataque de homens armados no centro da Nigéria. Acompanhe a seguir o resumo da atualidade internacional com o desenvolvimento da Emília Pascoal, que já cá está. Emília Pascoal, boa noite. Boa noite, Anete. Boa noite, Adilson. Emília, boa noite. O mundo a acontecer. Sempre. Sempre. Todo momento. Por favor, partilhe connosco as informações internacionais. Ok. Boa noite a todos. 25 pessoas morreram no ataque de homens armados no centro da Nigéria, no estado de Kogi.
Elias Atabor, um líder da comunidade de Omala, disse que os atacantes invadiram a aldeia por volta das 16 horas e dispararam contra quem se encontrasse à vista. Muitas pessoas ficaram feridas e, neste momento, muitas continuam desaparecidas, lamentou Elias Atabor. O responsável disse ainda que, nos últimos tempos, esta comunidade tem sofrido muitos ataques deste tipo e precisam de proteção das autoridades. Outras notas internacionais, acompanhe. Apenas 35 corpos dos membros da Igreja Good News no Quênia foram identificados e enterrados nesta sexta-feira. Até agora aumenta a angústia de centenas de famílias que esperam para enterrar os seus entes queridos, que ainda não foram identificados. Durante o funeral, a deputada queniana Amina Miazi expressou raiva pela lentidão do processo. As autoridades disseram que o processo de entrega dos corpos estava a demorar muito devido aos procedimentos de exumação e identificação. Testes de ADN foram usados para identificar alguns restos mortais danificados. Cerca de 400 membros da Igreja Good News Internacional foram encontrados e exumados na floresta Shakahola, no sudeste do Quênia, no ano passado. Uma das piores tragédias relacionadas com cultos do mundo nas últimas décadas. O presidente do México, Andrés López Obrador, ordenou a suspensão das relações diplomáticas com o Equador após a polícia ter invadido a embaixada mexicana em Quito e detido o antigo vice-presidente equatoriano Jorge Glass. O líder mexicano disse ainda que a polícia do Equador entrou à força na embaixada e deteve o ex-vice-presidente daquele país, que era refugiado em processo de asilo devido à perseguição e assédio que enfrenta. O presidente do México declarou que a invasão constituía um ato autoritário e uma violação flagrante do direito internacional e da soberania mexicana. O Ministério dos Serviços de Emergência da Rússia declarou que mais de 700 pessoas foram evacuadas das suas casas na cidade russa de Orsk, depois que a subida das águas do rio Ural inundou aldeias ribeirinhas e causou o rompimento de uma barragem. O Ministério evacuou 711 pessoas, incluindo 210 crianças. Imagens de vídeo publicadas pelo Ministério mostram moradores a serem evacuados. Na sexta-feira, as autoridades locais da região dos Montes Urais apelaram aos moradores das comunidades ribeirinhas a evacuarem após o rompimento da barragem. E alegaram ainda que o motivo para explicar o rompimento parcial da barragem teria sido o descongelamento da neve, que implica uma subida do nível dos rios. Está com toda a atualidade internacional. Janete e Adilson, continuação de um bom jornal. Obrigada, Emília. Até a próxima. Até a próxima. Emília, volto sempre. Fico muito tempo sem voltar aqui ao estado. Obrigada. Obrigado, Emília. E nós seguimos. A Argentina enfrenta um dos piores surtos de dengue da história do país e, em função do problema, aumentou a procura de repelentes de insetos. O preço do produto subiu e instalou uma onda de reclamações contra o governo. A Argentina vive um dos piores surtos de dengue da história do país. E agora os argentinos estão a enfrentar mais um problema: falta de repelente de insetos no país, onde ainda é possível encontrar o produto. O preço disparou. Há poucas semanas, em Buenos Aires, um repelente de aerosol era vendido por 4.700 kwanzas. Agora, em plataformas online, o preço chega a 31.390 kwanzas. Na região metropolitana de Buenos Aires, a falta é maior. Para conseguir repelente é quase impossível. O representante de um supermercado afirmou que a venda em março deste ano é de 250%, 4 vezes maior que de março do ano passado, e por isso é muito difícil atender a demanda. O governo argentino anunciou recentemente a imposição de uma regulamentação específica para o mercado de repelentes em meio à escassez destes produtos devido à alta demanda causada pela epidemia de dengue. A medida foi comunicada durante uma reunião com as principais empresas do setor. A nova medida estabelece que, enquanto a epidemia persistir, será aplicada uma cota de 2 unidades por família para a compra de repelentes. De acordo com o governo, os supermercados já tinham limitado a venda de repelentes devido à falta de estoque em relação à alta demanda observada nas últimas semanas. Empreendedorismo com o braço da juventude, negócios e criatividade em destaque na reportagem da semana emitida nesta sexta-feira aqui no Girassol Jornal. Olhamos para pequenas iniciativas que geram emprego e sustentam famílias. O forte da criatividade juvenil na luta contra o desemprego.
quintal de casa, numa tenda ou no estabelecimento comercial, qualquer negócio ganha vida. Não existe idade certa para empreender. Aos 17 anos, Altina Salomé começou a dar os primeiros passos para o mundo do negócio. Hoje, com 19 anos, abriu seu primeiro estabelecimento de manicure numa roulotte. Eu, quando fiz a formação, tinha 17 anos. Quando fiz a formação, dava um pouquinho de receio, porque muitos me criticavam, né? Você é mulher, essa de tratar os pés das pessoas, aparece todo tipo de pé. Então eu ficava assim, às vezes, meio para baixo, e depois não ter apoio das pessoas mais próximas, do tipo, as pessoas próximas a ti sabem o que fazes, o negócio e tudo mais, mas não apoiam assim diretamente, vão noutra pessoa porque você ainda não é muito experiente. Na caminhada para criar um negócio, há muitas pedras. Daniela conta os obstáculos que ultrapassou para empreender. Como eu tenho paixão em fazer tranças, abri esse espaço, lutei mesmo muito, tive que trabalhar num estabelecimento e aí conseguimos fazer esse espaço. Betânia é cabeleireira e dona deste salão há 3 meses. As dificuldades para criar a sua loja quase a fizeram desistir do seu sonho. Levei muito tempo a juntar as condições para abrir o espaço. Teve um tempo que fiquei totalmente desesperada porque via que passava muito tempo e não conseguia nem juntar o dinheiro, nem conseguir os materiais. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram conversando comigo, tive muitas ideias, tive muito apoio, graças a Deus. Demorou, mas consegui realizar. Eu via que lutava, fazia sempre esforço, mas as coisas não iam, estava sempre na mesma. A busca por fontes de rendimento não é uma alternativa, mas uma necessidade para muitos que se encontram desempregados no país. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego no país aumentou para 32% no último trimestre do ano passado. Ou seja, em cada 10 pessoas, 3 estão desempregadas. Os pequenos negócios têm impactado a economia do país. Estas jovens empreendedoras afirmam que ganharam independência. Eu negócio consigo fazer muita coisa. Não pago as minhas propinas, porque tem quem paga, mas consigo fazer o meu táxi para a escola, consigo pagar os meus trabalhos, consigo o meu dinheiro para o lanche, consigo dinheiro para comprar as minhas coisas pessoais. Este negócio é sim uma fonte de rendimento, por quê? Porque, graças a Deus, já consigo fazer algumas coisas. Não na totalidade, mas consigo fazer sim alguma coisa. Tem sido um resultado muito grande. Os pequenos negócios que eles começaram em casa mesmo, como os pasteleiros, as pasteleiras, as trocas de serviço, nós não fazemos um acompanhamento direto. O que nós aconselhamos é que depois destas pessoas conseguirem ter algum modelo de gestão efetiva, porque depois não pagam os impostos, aconselhamos a ter uma gestão mais organizada, até por uma folha de caixa, para poder perceber quais são os custos operacionais que eles têm, o que é que gastam com a compra do material logístico, os produtos. Então, a posterior, a pessoa vai ganhando mais notoriedade. Gelson Neto escolheu uma área pouco comum em Luanda, uma loja dedicada aos consumidores de 4 patas, e já conseguiu empregar 20 pessoas. Todas as coisas que eu já fiz, a par da minha formação acadêmica, que é Sociologia, deixaram alguma experiência para que eu pudesse implementar hoje nesse projeto que tem 10 anos e emprega em torno de 20 pessoas de forma direta e outras tantas de forma indireta. Angola tem a maior taxa de empreendedorismo do mundo. Segundo a organização não-governamental GEM, que controla os pequenos e médios empreendedores, mais de metade do país está a começar um negócio novo. Sendo assim a saída para enfrentar a baixa oferta de emprego. Os passos da decisão de se tornar um micro ou pequeno empresário ainda dependem da obtenção de um crédito. Primeiro que
prazo é a gestão processual, que é a abertura da empresa, antes mesmo da abertura da empresa, fazer um levantamento, um diagnóstico do que é que se pretende fazer, não é? E depois é que temos os passos seguintes, que vem o acesso ao crédito, porque sabemos que nós temos muito crédito mal parado, e a questão das garantias. Para estes projetos de microcrédito, nós precisamos de um estudo de viabilidade que nos dê a total confiança para que nós possamos efetivamente desbloquear ou fazer a ponte com as instituições financeiras que possam efetivamente apoiar estes projetos. Como diz o ditado popular, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas não custa tentar. É só não desistir, é só persistir, ser insistente naquilo que nós queremos, que assim vamos conseguir chegar mais longe. É importante ter paciência, humildade, amor e atenção. Não ter muitas preferências de trabalho. A maior parte dos nossos jovens tem muitas preferências, querem trabalhar na GT, querem trabalhar na Sonangol. Eu acho que se formos um pouquinho mais humildes, aceitarmos as humildes oportunidades que nos são oferecidas. Janete, são jovens visionários e que não cruzam os braços, vão à luta. Exatamente, jovens que o país precisa. Exato. No próximo bloco, acontece com o resumo dos principais assuntos noticiados ao longo da semana, aqui no Girassol Jornal. Não perca também a surpresa no quadro Personalidade da Semana. O intervalo é curto, não saia daí. Até já! Bem-vindo à terceira e última parte do Girassol Jornal. O turismo interno está em alta no fim de semana prolongado. Além do reencontro familiar, o contacto com a beleza natural do país domina as agendas. A província da Huila é uma das que mais turistas recebe nessa altura e são provenientes de vários pontos do país. 60 turistas de vários pontos do país estão na província da Huila a participar da excursão promovida pela Criar Sabendo. O evento tem como objetivo promover o turismo interno e já vai na sua 5ª edição, segundo o diretor executivo da organização. Os propósitos são os seguintes: fomentar o turismo ao nível interno e, obviamente, este movimento também servir de uma plataforma para efeitos de pesquisa, de estudo, em termos de desenvolvimento turístico a nível nacional. Repare que nós já estamos na 5ª excursão e desde a primeira costumamos documentar todas as atividades, todos os eventos, e que é para servir de um acervo também em termos de pesquisa e de investigação a nível do turismo nacional. Esta visita e este momento é mais ao nível cultural, de lazer, e neste momento até estou a aprender algumas coisas sobre a gestão urbana desta cidade, que na verdade é interessante quando estamos a falar de Angola. É uma cidade que nós sabemos do passado, ela foi bem estruturada e tem que se dar também valor a pessoas que mantiveram esse nível. Olha, primeiramente que me agradou aqui é o clima, não é? Porque de lá onde nós viemos é muito quente e aqui o clima é muito ameno. E nós estávamos à procura disso. Temos ouvido falar, mas agora vivemos a experiência do clima aqui que é agradável, apesar do sol agora, mas não é tão quente quanto Luanda. Estamos numa província do sul, portanto venho do norte, mas o que encontro aqui, portanto, acabam sendo realidades extremamente diferentes. Portanto, há aqui vários pontos turísticos e que eu ainda creio ou acho que as províncias do norte devem, portanto, adaptar-se também a esta realidade turística daqui da parte sul. Há aqui grandes particularidades, muitos parques para diversão. Bem, espero quando terminar essa excursão cá em Lubango, que eu consiga visitar os pontos turísticos mais famosos, né? E que seja uma lembrança para a vida toda, principalmente um momento marcante para eu e a minha filha. Bem, a mensagem que eu deixo é que façam turismo nacional. O nosso país tem muito potencial, tem muitas belezas naturais que competem com o mundo afora e há belezas que só em Angola que existem. Então, vale a pena apostar no turismo nacional.
Realmente vale a pena apostar no turismo nacional e em Cabinda as famílias optam por propostas menos dispendiosas para realizar o turismo devido às limitações financeiras. Ainda assim, devido ao fim de semana prolongado, a procura pelos serviços hoteleiros aumentou significativamente. Sempre que chegam finais de semana prolongados, várias pessoas procuram seu destino turístico para uma passagem melhor do tempo. Alguns preferem explorar o interior, sentir o ambiente da natureza. Outros optam em levar toda a família em resorts e hotéis. Nos últimos tempos, a taxa de procura pelas unidades hoteleiras baixou consideravelmente. As razões apontadas são várias. Os empreendedores no setor do turismo e hotelaria mostram-se preocupados com a fraca adesão dos cidadãos pelo turismo e serviços hoteleiros na província. O ambiente tem sido notório, mas importa realçar que a realidade econômica atual não facilita, atendendo o poder aquisitivo sobretudo os turistas internos, que há uma certa falta que se pode considerar. Em hotelaria e turismo temos um lema: sem ovo não se faz omelete. Ora, sem ovo, sem dinheiro, não tens como ir a um hotel para beneficiar, portanto, um bom momento, porque é dinheiro e é preciso que se olhe nesse aspecto e para ver se a coisa melhor. Façamos fé que isso melhora. Esse feriado prolongado, em termos de turismo, está fraco. Todos que temos aqui são hóspedes que estão em missões de serviço. A taxa de ocupação, a média é 50. Promover campanhas que visam atrair turistas nacionais e estrangeiros é considerada uma das opções a seguir para dinamizar o setor em Cabinda. Tem sido mais para os dias como dias de São Valentim, né? Temos para essas datas, tem havido promoções. Nós fazemos. Olha, importa observar que, sobretudo, o turismo interno é um processo, queria particularizar para a Cabinda, é um processo bastante delicado, deve-se ao facto o poder de compra. Se termos em conta o salário mínimo versus o valor do quarto, na realidade, se queres num hotel em que tu encontras uma boa cama, lençóis que garanta a segurança, quase que não compensa e isso acaba afetando. Ainda nós procedendo com publicidade, ainda com programas atrativos que nós de promoção promovemos, por exemplo, esse final de semana nós estamos a promover que, portanto, para o casal que quer passar o final de semana beneficia 10% de desconto, mas mesmo assim ainda encontramos a resistência. Neste feriado de ponte, várias famílias optam em passar tempo em lugares menos dispendiosos devido às dificuldades financeiras. Avançamos agora com um resumo dos principais assuntos noticiados ao longo da semana aqui no Girassol Jornal. Semana marcada pela inauguração em Luanda das novas instalações do Hospital Militar Principal. Acompanhe o resumo. As inundações e desabamentos de casa, sobretudo na época das chuvas, provocaram o abandono de várias residências e formação de lagoas em algumas zonas do Zango 2 e Zango 3. Os moradores estão preocupados e temem pelo surgimento de doenças, uma vez que são depositados nas lagoas muito lixo. O governo e as centrais sindicais regressaram à mesa de negociações para a discussão da proposta do salário mínimo nacional e a redução do imposto sobre rendimento de trabalho na ordem dos 15%. Os sindicalistas garantem prosseguir com a greve de forma interpolada, já que a negociação com o governo angolano não resultou em consensos que satisfaçam as partes. O governador de Benguela efetuou nesta semana uma visita de constatação ao condomínio social da juventude no bairro da Graça, na cidade-sede da província. No local, Luís da Fonseca Nunes inteirou-se das condições que as residências apresentam, bem como dos problemas de energia elétrica e água potável. Angola foi o primeiro país africano que a presidente da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho decidiu visitar após a sua eleição em dezembro de 2023. Esta segunda-feira foi recebida em audiência pelo presidente da República, João Lourenço, com quem abordou sobre os desafios da Cruz Vermelha em Angola e de fenômenos sociais que afligem o nosso país. Já estão em funções os novos membros do Executivo. São eles Márcio Daniel, empossado ao cargo de Ministro do Turismo,
e Filipe Zau, reconduzido ao cargo de Ministro da Cultura. Os secretários de Estado do Turismo, Helder Marcolino, e da Cultura, Maria de Jesus, foram reconduzidos e empossados na mesma cerimônia. No seu discurso de empossamento, o Presidente da República, João Lourenço, destacou as valências do setor turístico no país. Ao Ministro do Turismo, o chefe de Estado angolano deu a missão de dinamizar o setor e encontrar mecanismos que permitam redução da forte dependência financeira do setor petrolífero. No quadro do esforço que viemos fazendo para diversificar a economia, encontrar outras fontes de receitas, sobretudo de divisas, impulsionar, portanto, a economia não petrolífera. Portanto, o apelo que nós fazemos ao Sr. Ministro do Turismo é que primeiro faça um diagnóstico para descobrir por que razão é que, com todas as condições que Angola tem, não conseguimos ainda verdadeiramente atrair turistas para o nosso país. Está inaugurado o Hospital Militar Principal, Instituto Superior. Às 10 horas chegava o Presidente da República, acompanhado da esposa, a Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço. Fez o corte da fita e descerrou a placa inaugural. O chefe de Estado angolano ofereceu a este hospital 3 ambulâncias que deverão auxiliar no dia a dia dos profissionais de saúde. O Ministro da Defesa Nacional, que interveio na cerimônia de apresentação do projeto, destacou a importância desta infraestrutura como pontapé de partida de outras que ainda estão por vir. Esta obra constitui um dos pontos mais altos no conjunto de outras em curso nas regiões militares, Cabinda, Uambo, Luanda e Mochico, que com a conclusão das mesmas registraremos uma viragem significativa na rede de saúde militar. Saúde militar que estará melhorada com a entrada em funcionamento desta unidade hospitalar de 3 andares, inaugurada no dia em que os angolanos celebram 22 anos de paz. O Presidente da República sublinhou que esta não é uma mera coincidência. As Forças Armadas merecem esta infraestrutura e muito mais. Portanto, trabalharam até aqui em condições precárias. Tanto quem conheceu este hospital militar e quem o vê hoje, mesmo ainda não concluído, demos um salto bastante significativo. Já na ponta final, falamos da música como meio de transmissão de valores morais e éticos. A música tem, por isso, também, entre outras valências, o poder de transformar vidas, e é o que faz com a arte o grupo coral A Graça. A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio e bem-estar dos indivíduos. O canto lírico, pop, samba e gospel é um veículo de transmissão de valores morais e éticos. Esse poder é aproveitado pelos artistas, religiosos, celebridades e grupos corais, como o coro A Graça. O grupo coral surgiu em 1992, em agosto. Portanto, este coral é um coral com pendor ecumênico, porque nos congregamos com diferentes irmãos de várias igrejas. A música gospel, nos últimos anos, tem alcançado algum espaço no mercado, mas ainda falta muito. A música tem o poder de transformar vidas, realizar sonhos e mudar
toda uma geração, faz parte da cultura popular e facilita a conexão entre as pessoas. A música na minha vida entra desde os primórdios, segundo o que conta a minha mãe. Desde a tenra idade eu interpretava algumas músicas dos inários, por influência do meu avô. Boa parte dos meus sobrinhos são flautistas, tocam a flauta doce. Não conseguiria viver sem música. A música não é somente uma junção de sons e letras, mas um contributo para manter o equilíbrio físico e mental. Por esta razão, o cuidado com a mensagem transmitida precisa de ser redobrado. A maior lição é amor ao próximo. Com a música eu consigo exprimir todos os sentimentos, alegria, tristeza. Todos na minha casa cantam, a mãe, os irmãos, a avó. Então tenho passado mesmo essa lição para todos. Moralizarmos, digamos, o nosso povo, portanto, onde nós saímos, até aqui onde nós estamos, toda a música cristã há esse cuidado da letra com o objetivo de edificar. Que um músico cristão, o pendor principal é alcançar almas, que é diferente, muitas das vezes, das músicas seculares. Portanto, os objetivos é que definem o tipo de letra, né, ou o tipo de música. A musicoterapia traz benefícios para a saúde, melhora o humor, concentração e raciocínio lógico. É uma boa opção para as crianças no desenvolvimento e para manter maior capacidade de aprendizado. Boa noite. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.